E para repercutir o impacto, esse vai e vem da nova tarifa de Donald Trump, eu converso com ele, que não tem tarifa que bate, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gil, muito boa tarde. Mas que bagunça, era 10, subiu para 15, hoje começou com 10 e a Casa Branca já disse que vai trabalhar para os 15 serem concretizados. Incerteza é o nome do jogo agora, Gil? Boa tarde. Muito boa tarde, Naka, que alegria revê-lo você na sua audiência, saudade de estar aqui com você. Normalmente falo com os nossos outros amigos, nossos outros âncoras, e falar com você é sempre uma alegria. Olha, onde eu queria me dedicar, tá, Naka? Eu queria me dedicar nos impactos dentro dos Estados Unidos e na desorganização que pode criar aqui alianças que estavam adormecidas e economias que não olhavam para si e dependiam dos Estados Unidos. Então, pegando essa última palavra que você colocou, essa bagunça, acho que a gente tem que fazer aqui algumas reflexões, tá? Até quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem ali como o grande vencedor e começam a reestruturar o mundo, acabam investindo na Europa, acaba criando o soft power, e durante 50, 60, 70 anos, os Estados Unidos conseguiu manter o mundo equilibrado dessa maneira, e o dólar se tornou ali a grande moeda de valor. Nos anos 60, os Estados Unidos tinham uma participação no PIB global de mais de 40%, e atualmente isso representa algo em torno de 20%. Tá? Por que esse detalhe é importante? Porque durante muito tempo você confiou nos Estados Unidos para que ele pudesse ali fazer as principais proteções para alguns países. A Europa parou, por exemplo, de investir em armas. Alguns países dependiam dos investimentos dos Estados Unidos, mas isso foi tendo um preço que se custa 36 trilhões de dólares, que é a dívida dos Estados Unidos, onde ele paga 1 trilhão em juros, e é por isso que ele briga tanto com o Jeremy Powell, que ele gostaria que o Jeremy reduzisse as taxas de juros. Esse contexto também é super valioso, porque essa confusão toda das tarifas está criando o seguinte: a primeira questão é, as tarifas estão sendo benéficas para os Estados Unidos? Há 5 dias atrás, Naka, nós tivemos o déficit comercial dos Estados Unidos em mais de 900 bilhões de dólares. E aqui tem um ponto importante. Esses 900 bilhões de dólares foi o menor déficit com a China, que você acabou de falar, que você sabe que eu sempre estou lá com muita frequência, que foi o menor em 20 anos. O déficit comercial com a China foi de 200 bilhões de dólares. E quem foram os beneficiados, Naka? Os beneficiários foram Vietnã e México, que começaram ali a ter uma participação maior. Ou seja, essa discussão do Donald Trump está criando novos participantes do cenário global, tirando a hegemonia do dólar. Aí você entende o ouro subindo, a prata subindo muito, você tentando, e o Brasil assim está sendo grande beneficiado, porque esse fluxo de flight to quality, de procurar novas economias, está vindo para cá. A The Economist fez uma ampla reportagem sobre isso. Então, economias que estavam adormecidas, commodities que não tinham tanto valor, países que não investiam em armas ou faziam alianças comerciais aceleraram suas parcerias. E quando o governo Donald Trump acabar, que essa é a minha grande provocação com as pessoas, quais serão as consequências dos Estados Unidos? Uma outra aqui, eu estava falando com o pessoal de Harvard, vai ter o Brasil Week agora em maio, eu vou estar lá, que é a questão seguinte, tá, Naka? E o capital humano, essa briga com as faculdades, Naka, está fazendo vários talentos saírem dos Estados Unidos e olhar para outras economias. Então, você está olhando, por exemplo, um país que ninguém falava tanto nos últimos anos, só o Jim O'Neill que falou, que era os BRICS. A Índia está pegando vários investimentos em inteligência artificial, tem uma quantidade muito representativa de engenheiros e está recebendo muitos investimentos, principalmente nessa questão de data centers e IA. Mas se você pensasse nos Estados Unidos não tendo essa confusão toda, nenhum desses países que eu estou te falando teriam relevância, os Estados Unidos seriam dominantes. Então, o que eu tenho dedicado é como será o mundo depois de Donald Trump. Gil, parece que, ouvindo o seu relato, tem-se a impressão de que, primeiro, algumas das decisões, ou várias das decisões de Donald Trump vão numa trajetória contrária ao que preconizou a política externa americana desde o pós-guerra e fez com que os Estados Unidos saíssem do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, como a grande potência hegemônica do mundo. Diante desta percepção, será que tudo isso que estamos vivendo em tempo real no governo Trump 2 pode, e não apenas, é verdade, não apenas neste governo, mas ao longo dos últimos anos, né, o que aconteceu com os Estados Unidos, não apenas no governo Donald Trump, mas essa perda da importância industrial, por exemplo, dos Estados Unidos,
Será que o governo Trump 2 está acelerando um processo de perda da embocadura, da potência hegemônica americana na direção de um mundo mais multipolar ou com poderes divididos com a China, por exemplo? Olha, essa pergunta eu escrevi um artigo chamado O Fim do Excepcionalismo Americano, que é a grande questão, né? Os Estados Unidos sempre foi tratado como um cara excepcional, está no nosso blog aqui da CNN. Essa discussão ela tem acelerado muito. Hoje a China, quando a gente olha, por exemplo, a participação da China no produto manufaturado do mundo é mais de 30%. E tem um dado super interessante, tem uma gestora que escreveu um relatório sobre isso, Naka, que era a questão da energia. Os Estados Unidos parou de investir em matrizes energéticas e ele hoje não tem uma capacidade de resolver o problema de energia para atender inteligência artificial e via data centers. Então, os Estados Unidos parou. Esse estudo mostra sobre isso, esse estudo da Quineia, onde os Estados Unidos parou de fazer investimentos em energia e ele não consegue competir com outras potências. E a China, nos anos 80 para cá, criou diversas matrizes energéticas e hoje ele tem uma capacidade energética muito representativa. Curiosamente, eu tenho feito isso em algumas apresentações. A Europa começou a falar, por exemplo, em energia nuclear e até as ações ligadas a esse setor, os ETFs ligados à energia nuclear, começaram a ter uma valorização, porque o mundo agora, com essa questão de inteligência artificial, vai precisar muito de energia e você precisa de novas matrizes. E os Estados Unidos não tem como participar disso. Então, você começa a observar que talvez não seja no governo Donald Trump, mas seja um início de você olhar coisas que você precisava não pensar. Por exemplo, o dólar, a tese do stablecoin, né, que é os bancos centrais terem suas próprias moedas, a hegemonia do dólar. A grande discussão é que o mercado de capitais americano, e é isso sempre que eu volto, eu sempre tenho esses pensamentos, né, de, cara, vai ter uma mudança, mas não vai acontecer tão fácil, porque é difícil você achar outras economias tão confiáveis quanto os Estados Unidos, e principalmente com o mercado de capitais tão representativo. Eu estive em outubro e vou voltar agora em março com investidores em Nova York, e é difícil você conseguir achar um país que ofereça tanto. Então, isso não acontece agora, mas o que pode começar a acontecer é a mesma coisa, que pode ser com outro nome. O que aconteceu quando nós presenciamos grandes bancos americanos perdendo a confiança por vender produtos muito ruins e ter uma política diferente, e os bancos criarem produtos que não tinham capacidade de pagamento? Nasceu-se o Bitcoin. O Bitcoin ele nasce porque você perdeu a capacidade de acreditar que os bancos centrais iam fazer um trabalho incrível, porque eles foram recuperar as instituições que faliram e que tiveram falência nas suas carteiras de crédito, e aí nasceu o Bitcoin. Então, essa história dos Estados Unidos deixar de fazer a proteção do mundo, asfixiar com investimentos a ONU, parar de financiar das 10 faculdades melhores do mundo, das 10 melhores faculdades do mundo, 9 são americanas. Então, ele pode criar aqui um movimento que a gente hoje não entenda o nome, mas que no futuro seja ali um antagonista ao seu poder. Não vai nascer tão grande, mas vai começar a ter esse pensamento. Qual é a segunda opção com os Estados Unidos um pouco diferente, não fazendo esse soft power? Essa que é a grande pergunta, Naka. Muito interessante. É isso, abrindo a porta para que outros entrem nesse jogo, nesta festa. E aparentemente quem está entrando primeiro é a China. Gil, você não está no seu latifúndio na zona sul do Rio de Janeiro, muito bem decorado. Você está onde, Gil, neste momento? Estou no Flamengo. Estou aqui no meu estúdio aqui com os meus sócios aqui. Aqui tá. é o prédio onde nasceu o Flamengo, curiosamente, aqui, Praia de Botafogo, Praia do Flamengo 72. Estou aqui na Zona Sul Carioca. Você é flamenguista? Não posso falar isso. Pelo amor de Deus. Gilvan Bueno, o homem sem time no Rio de Janeiro. Eu vou descobrir isso daqui, eu conto pra vocês depois. Gil, obrigado pela conversa, meu caro. Bom finzinho de terça-feira. Tchau, tchau.